Na fotografia de composição, acertar o ponto de vista é mais importante do que descobrir a lente que foi utilizada. Eu fiz umas fotos para deixar esse assunto mais didático. Eu coloquei a minha câmera nessa cabeça panorâmica para ela se mover com precisão, né? Não se deslocar quando eu for mexer ela para um lado e para o outro. Essa cabeça faz com que o movimento da câmera, né? O giro da câmera aconteça exatamente no ponto nodal da lente, que não é o parafuso da câmera. Olha esse exemplo. Você vê que o tripé está bem alinhado com a porta, certo? Se eu rotacionar a câmera sobre o ponto nodal certinho, você vê que o tripé e a porta continuam alinhados mesmo no canto da lente. Agora, se eu girar a câmera fora do ponto nodal, os elementos desalinham, né? Elementos que estão em profundidades diferentes ficam desalinhados, porque é como se eu estivesse deslocando a câmera, tirando a câmera do lugar quando eu giro ela para um lado e para o outro. Mas esse não é o assunto principal do vídeo. Eu coloquei a câmera parada no tripé com a cabeça panorâmica, marquei o horizonte, né, que é a altura da câmera, coloquei esses papéis listrados para deixar a perspectiva bem perceptível. E eu fotografei alguns objetos para exemplificar o assunto, né? Nessa foto eu usei a 24mm. Você pode notar, né, aqui os pontos de fuga que vão todos para aquela linha lá que eu marquei como a linha do horizonte. Se eu pegar essa outra foto que foi feita com a 70mm e diminuir a imagem, óbvio, eu preciso diminuir a imagem, né? A gente vai ter os mesmos pontos de fuga. Você vê que as linhas elas correm na mesma direção que a imagem mais aberta. Por outro lado, se eu mudar a posição da câmera, não importa a lente que eu utilizar, a perspectiva não vai bater, mesmo que eu utilize a 24mm. Por exemplo, nessa foto eu andei a câmera para trás. Olha só o que eu vou fazer. Eu coloquei um papel branco embaixo do perfume para poder extrair a sombra dele. Eu recortei o produto, recortei a sombra, né, assim mesmo, bem abertona. Agora eu coloco a sombra em Multiply ou multiplicação, se o seu Photoshop tiver em português, e eu vou clarear as altas luzes dessa camada. Eu gosto de fazer isso com a curva. Olha como o objeto casa direitinho com a foto. Bom, existem vários outros aspectos que contribuem para a composição perfeita, né? A luz, os reflexos. Mas falando de proporção e perspectiva, a regra é essa. Fotografa o fundo e o objeto com a mesma distância e altura da câmera. Olha essa imagem. Eu fotografei o teló com a câmera na vertical e o fundo tá na horizontal, mas encaixou, bateu a perspectiva, não bateu? Eu sempre levo na mochila trena, papel, lápis e borracha. E levo uma caneta também, porque pode quebrar a ponta do lápis, né? Tem que ter redundância de tudo, né? E anoto todos os detalhes do set. Eu meço tudo e rabisco. Como esse trabalho já acabou, eu joguei fora o papel, mas normalmente eu faço assim. Eu divido o papel em dois, rabisco uma vista superior e uma vista frontal. Se for necessário, assim, em alguns casos pode ser, eu faço uma vista lateral na parte de trás do papel. E eu desenho assim, de forma bem simples, sabe? Pra eu mesmo entender, não quero mostrar isso pra ninguém, né? Faço uma câmera, o modelo, as luzes, e eu anoto as medidas assim do lado, né? Faço, enfim, anotações ali, coisas que são necessárias. Se tiver um filtro ND, eu vou anotar ali naquele papel. Se tiver algum modificador na luz, eu vou anotar ali no papel. Nesse caso, o fundo foi feito em 3D. Então eu construí um ambiente e eu configurei o cenário com as medidas que eu anotei no dia da foto, né? Altura da câmera, distância da câmera para o modelo, as luzes. Cara, se você fizer desse jeito, não tem erro, vai dar certo. Se você quiser aprender a criar imagens profissionais, no meu curso eu ensino fotografia, Lightroom, Photoshop, sem enganação. No método Iluminata não tem esse papinho de macete mágico, ferramenta que faz tudo por você. Lá tem estratégia de trabalho, técnica e método para você fazer o trabalho do jeito certo e atingir o máximo resultado nas suas imagens. Então, se você quiser virar um profissional de elite, clica no link abaixo e descubra o método Iluminata. A gente se vê lá dentro. Valeu!